Ei, boa noite, pessoal. Voltei, vamos ver se a gente consegue iniciar a nossa live. Sejam bem-vindos. Hoje eu vou bater um papo com a Gabriela Marques. Ela é psicóloga, vai falar um pouquinho pra gente sobre constelação familiar. Vamos ver se a gente consegue transmitir agora. Gabriela, quando tiver aí, me envia a solicitação. Tô mandando pra ela aqui. Ei, Vivi, boa noite. Deixa eu ver, deixa eu enviar a solicitação aqui de novo para Gabriela. Aí, vamos ver. Vamos ver se agora dá. Aí, aceitei aqui, Gabriela. Aí, agora sim. O Instagram testando a gente, né? Vê se é a hora disso. Sim, pois é. Boa noite, seja mais uma vez bem-vinda, Gabriela. Obrigada. Oi, Chay, obrigada pelo convite. Obrigada você por estar aqui mais uma vez. E aí a gente está no finalzinho do mês de maio, né, onde nós comemoramos o mês das mães. E eu acho que falar de constelação familiar tem tudo a ver também, né? Com certeza, né? É um mês que nos convida, né, a repensar nossas relações, né? Como que a gente, né, olha para nossa mãe. Então, é sempre válido, ainda mais esse mês. Gabriela, se apresenta para a gente então, por favor, para quem ainda não te conhece, conhecer um pouquinho de você. Sim, então eu sou Gabriela, sou natural da cidade de Oliveira, mas trabalho em São Tiago e em São João del Rei, com psicologia e constelações familiares. Sou filha do Marquinho, da Paula, né? E carrego eles no meu coração para todos os lugares que eu vou. E, como eu disse, trabalho com as constelações, justamente levando um pouquinho, né, disso que me fez tão bem para as outras pessoas, para que as pessoas possam encontrar nas suas relações algo que movimente, que leve para o mais, um caminho do mais. E quem sabe assim poder ser mais feliz também dentro das relações. Uhum. E aí, para quem ainda não conhece esse mundo da constelação familiar, conta um pouquinho para gente o que que é a constelação familiar. Então, eu costumo dizer assim que a constelação, ela é uma técnica, mas assim, muito mais do que isso também, ela é uma filosofia de vida. Ela foi desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger, que morreu em 2018, me parece, com 93 anos. E o Hellinger, ele foi uma pessoa que ele viveu a Segunda Guerra Mundial, ele foi tido como uma pessoa, desde bem nova, sabe, o inimigo do poder, do nazismo. E assim, quando ele vivenciou a Segunda Guerra, ele foi colocado na linha de frente, justamente para morrer, né, por ser o inimigo do poder. Só que o Bert, ele sobreviveu a isso, não por sorte, mas pela postura diante a vida que ele tinha. O que ele relata muito nos livros dele. E depois disso ele foi para a ordem jesuíta e foi mandado para os apartheids, né, na África do Sul, onde ele trabalhou diretamente com os negros. E ali ele começou a se esbarrar com várias questões sobre as relações humanas, que ele começou a se questionar por que as pessoas às vezes cometiam tantas atrocidades em nome de uma moral. E isso foi esse crucial para ele começar a observar as relações humanas e observar que existiam algumas formas, algumas leis naturais que regiam essas relações. Como, por exemplo, o pertencimento, né? Que quem quer se pertencer a um grupo, a necessidade do ser humano de estar sempre em grupo. Isso é uma lei natural, a gente pode, né, viver sozinho hoje, tem outras formas de viver, mas a gente tem uma necessidade assim muito intrínseca, né, dentro da gente, que é de pertencer. E também a ordem, né, que é de se ordenar dentro do grupo, quem veio primeiro, quem veio depois. É, e
se encontrar nesse lugar que é o seu, né, dentro do grupo, e também o equilibrar as relações, que foi a terceira lei que ele viu que entre pessoas equivalentes e iguais a gente precisa equilibrar. Então, as relações, assim, então quando um dá algo a mais, por exemplo, se a gente pensar nos primórdios da humanidade, quando uma pessoa levava o maior pedaço de caça para a tribo, né, essa tribo tinha que recompensá-lo, dando, por exemplo, um bom pedaço dessa carne para ele, né, dessa caça, para ele continuar trazendo essa caça, né, essa grande quantia de caça. Então, esse equilíbrio que existe nas relações, entre casais, entre sócios, amigos, que é muito necessário. Então, quando ele observou essas leis, ele falou que ele percebeu que ele poderia utilizá-las com as pessoas, que ele poderia levá-las para que as pessoas tivessem boas relações, né? Relações mais saudáveis. E ele percebeu que toda vez que o ser humano, sabendo ou não dessas leis, cometesse algo que fosse contra elas, consequências tinham. Então, tudo na vida tem consequência, né? E ele percebeu que teria consequências quando a gente não seguisse essas leis que são naturais. Foi quando ele percebeu assim, bom, eu posso pegar então isso e, né, formular uma técnica, um meio de trabalhar com as pessoas. E aí, com vários estudos de várias outras terapias, ele encontrou nos campos mórficos essas respostas, né? Essa resposta que ele queria, que era colocar a pessoa, né, diante o que acontecia de fato no sistema familiar dela, através de outras pessoas, né, que ele usava nos trabalhos dele, ou através dos bonequinhos, né, representantes, como representante do sistema familiar, para que as pessoas tivessem contato com o que acontece com elas de fato, né? Então, a constelação, assim, a técnica em si, nada mais é do que um ampliar a percepção das questões que a gente está envolvido, podendo, assim, encontrar soluções. Né? Mas muito mais do que isso é uma filosofia de vida também. E o que uma pessoa está procurando quando ela busca a ajuda de um psicólogo para trabalhar a constelação familiar? Bom, né, essa pessoa ela tem que precisar realmente, né, vamos dizer. Quando ela se depara com aquela questão que ela não sabe mais lidar. Vou dar alguns exemplos aqui assim, de pessoas que chegam até a gente, né, que chegam até mim, que casos às vezes de alguma doença, sabe, que ela já não tem mais recursos, não sabe como lidar. Não que a constelação vai trazer uma cura, mas ela vai ampliar o olhar para que se busque a melhor solução nesse caso, como depressão, às vezes até doenças crônicas também. Dificuldades de relacionamento, seja com os pais, ou seja, intrafamiliar, né? Com os irmãos, dificuldade com relacionamentos, ou de encontrar um relacionamento, ou de estar dentro desse relacionamento, ou de seguir com esse relacionamento, dificuldades financeiras, dificuldades com a profissão, problemas de herança, destinos difíceis que se repetem geração a geração sem que ninguém consiga se resolver com isso, doenças que se repetem de geração a geração. Né? Então, assim, um leque muito amplo de questões que se pode olhar e ampliar essa percepção. Então, são questões mal resolvidas, né, que a pessoa tem, que faz ela buscar essa ajuda do profissional. E aí a gente pode falar que trabalhar com a constelação familiar é uma técnica diferenciada, Gabriela, ou não? É igual quando a pessoa faz uma terapia, como que funciona? Bom, a constelação em si, quando a pessoa busca por uma constelação, é uma sessão só. Então, assim, a gente é muito focado na solução, de apresentar para a pessoa o que é possível, né? A possibilidade de solução. Lógico que isso é muito individual de cada pessoa. Tem pessoas que a gente pode ir muito além. Tem pessoas que a gente chega no limite e fala assim, não, não dá. Mas o primordial, a pessoa ela precisa precisar. Né? Não adianta eu colocar uma constelação enorme, mostrar para ela várias coisas, se para ela aquilo não faz diferença. Né? Então, assim, quando aquilo, assim, aquele mal-estar chega, assim, de fato, que ela fala, não dá para conviver e eu preciso de uma solução, a constelação, ela nos poupa, vamos dizer, anos de análise. Porque
porque a gente coloca o cliente de frente com a questão e de frente com a solução, né? Então, assim, é um economizar. Tem gente que fala assim comigo, mas é muito caro, né? Mas o que é caro para uma solução, né? O que às vezes a pessoa busca no atendimento psicológico, às vezes eu escuto assim, tem 15 anos que eu faço análise. Assim, como assim, gente? Que dinheiro que é esse para algo que você está fazendo análise, sabe, empurrando algo ali e que não se resolve? Então, a constelação é justamente isso, essa oportunidade de uma solução efetiva. Né? Assim, não é que eu prometo, você vai, né, vou resolver todos os seus problemas, mas você amplia o olhar para seguir em direção da solução. Então a pessoa precisa fazer uma sessão só de constelação familiar? Não é igual terapia que você vai várias sessões? Não, é uma sessão de constelação. O que eu percebi ao longo do meu trabalho é que assim, a constelação a gente faz uma sessão. O que eu comecei a propor para as pessoas também é um outro tipo de atendimento que seria um acompanhamento sistêmico, no qual a gente tem determinado tempo de começar e determinado tempo de acabar. São, por exemplo, 6 sessões. Depois, se for preciso, a gente vai conversar novamente, rever esse contrato. Mas, assim, é no qual a gente está bem direcionado e focado para esse olhar da solução mesmo, sabe? De buscar por soluções. E não daquela coisa assim, eu vou no psicólogo para desabafar e vai ficar falando, né? E nunca se chega a um ponto, né? É o olhar assim mais diretivo, mais direcionado mesmo. E através dessa sessão da constelação familiar consegue identificar a causa daquele problema, né? Sim, a gente olha justamente para a causa, né? Para aquilo que está causando, no intuito de buscar formas de viver de uma diferente. Mas o que acontece muitas vezes, Charles, eu acho que é importante falar, é que as pessoas elas não querem de fato a mudança. Elas querem, né, o efeito da mudança. Mas passar pela mudança é um processo. A constelação ela te coloca assim de cara com esse problema, de cara com o que está te causando. Olha, é isso, né? Como é que a gente vai poder fazer com isso? Mas assim, é um processo. Depois a pessoa tem um processo, até assim de é como se a gente pegasse uma taça de vinho e degustasse, sabe? E aí o gostinho ele vem depois, né? Quem gosta de vinho sabe que às vezes o gostinho ele você tem que dar um tempo respirar para esse gostinho vir. E a constelação é justamente isso, né? A gente degusta aquilo, né? Toma aquilo e dá um tempo para degustar. Então assim, existe um processo em cima, né? Não é assim, eu fiz e eu solucionei o problema. Não, você fez, você olhou para o seu problema, você enxergou as soluções e agora você tem que trabalhar em cima disso. Né? Você tem que fazer algo. Por isso que eu comecei a propor o acompanhamento sistêmico, né? Que é um trabalho direcionado depois. Mas também a pessoa também ela é capaz de conseguir lidar com seus problemas, né? Tem pessoas que são bem diretivas, que elas conseguem, é isso? Então tá, vou fazer o que eu tenho que fazer. Tem outras que não, que elas precisam de um tempo a mais. Então, se a pessoa não tiver a consciência que é importante ela também fazer um esforço, né, para ela alcançar essa mudança, não adianta ela ir fazer constelação, ela ir fazer terapia, porque às vezes é isso que você falou, né, Gabriela? A pessoa acha, eu vou lá, ela vai resolver todos os meus problemas assim, no estalar de dedos, sendo que o esforço é do paciente, né? E eu não dou solução, olha, você tem que fazer isso, mas eu aponto, né? O trabalho é justamente esse, apontar para que há soluções, há formas, mas que a pessoa tem que ir buscar por isso. E aí, Gabriela, quem ainda não conhece a constelação familiar e tem algumas questões que precisam ser tratadas, onde que as pessoas te encontram para conhecer um pouquinho melhor seu trabalho? Então, né, aqui no Instagram eu estou sempre falando sobre o assunto, né? Eu trago muita coisa. Hoje mesmo eu estava falando sobre pertencimento, sobre exclusão. Eu atendo na Clínica Dora, em São João, e na Corpus, lá em São Tiago. Né? Então, eu estou nesses 2 lugares. Mas precisando, pode entrar em contato por direct, a gente conversa um pouco, eu explico melhor o trabalho. Eu estou sempre à disposição. E qualquer pessoa pode fazer constelação familiar, Gabriela?
Olha, eu recomendo que se faça quando a pessoa é adulta, né? Quando o caso é de atendimento assim para uma criança ou para um adolescente, a minha recomendação a respeito da constelação é que os pais busquem pela constelação, porque o que eu acredito é que quando os pais seguem bem, e isso eu não estou te falando se os pais são casados ou não, mas assim, eles seguem bem, conseguem equilibrar a relação entre eles, o filho também seguirá. Então, assim, o importante é que os pais estejam bem. Então, quando o caso é de criança, eu peço que os pais que procurem. Uhum. Né? E depois, posteriormente, se for preciso um trabalho com a criança ou com o adolescente, a gente vê. Mas primeiro é a constelação dos pais. E a sessão é demorada, Gabriela? Quanto tempo mais ou menos a pessoa fica fazendo nessa sessão de constelação familiar? É uma sessão um pouquinho mais demorada, que a gente gasta de 1h15 a mais ou menos 1h40, dependendo do caso, da pessoa. Mas é uma sessão assim que eu vou explicar melhor o que é as constelações, né, de fato, e trabalhar o que for preciso ali com aquela pessoa, o que ela precisa, né? Eu deixo bem claro isso. Eu não faço ali o que a pessoa quer, né? É algo que ela precisa, né? E o trabalho ele é focado nisso mesmo, no essencial. Às vezes a pessoa pensa, só isso? Né? Para às vezes algumas pessoas vai ser um pouco, né? Para outras já é muita coisa. E às vezes o pouco é o que aquela pessoa precisava. Mas a média de Uhum. 1h15 a 1h40 mesmo. E aí, existem casos da pessoa procurar a constelação familiar e na consulta, no atendimento, ser identificado que ela não precisa da constelação familiar, ou todo mundo, em algum momento da vida, precisa passar? Não, é, não é que a pessoa precisa passar, né? Eu acho assim que é uma experiência que é única. Então, se a pessoa ela procurou pela constelação, ela pagou por ela, ela vai vivenciar isso, né? Não tem um caso que eu falo assim, não, você não precisa, você pode ir embora. Algo ali ela veio buscar, algo ali ela está realmente precisando. Uma pessoa ela não procura sem precisar, Uhum. né? Ela Sempre não tem uma paga o questão, preço. né, que precisa ser trabalhada. Por mais Sim, que a gente perceba que tem muitas pessoas que às vezes aparentam para a gente que são bem resolvidas, né, que não tem esses conflitos internos, no fundo, todo mundo tem, né, uma coisinha que precisa melhorar, que incomoda, e que a constelação familiar certamente vai ajudar. e quando a pessoa chega e fala né, olha, eu vim aqui porque alguma coisa ela já não está aguentando mais, não está suportando. Então, ela realmente precisa. Não tem essa, você não precisa, você precisa, né? Mas eu acredito também na potencialidade humana delas darem conta de resolver os problemas da forma delas. Antes da constelação, ela viveu, né? Ela sobreviveu e viveu mesmo com tantas dificuldades. Então, quando ela chega para uma constelação, ela já viveu muita coisa, ela já conseguiu lidar com a situação de muitas formas. Ela só vai olhar, ampliar a percepção e fazer algo daquilo, né? Se Uhum. ela quiser. Se não quiser, né? Assim, é dela, ela quis, assim, abrir mão de fazer algo. Mas quando a gente vê algo, não tem como dizer, né, Shire? Então, assim, o essencial é isso. A gente viu, já não tem como dizer mais, né? Então, sempre a gente precisa Exatamente. fazer algo. E a gente tem visto muito, né, Gabriela, as pessoas procurando mesmo ajuda, seja ela através da constelação, seja ela através da terapia, seja ela através de cursos para trabalhar a inteligência emocional, todas essas questões. As pessoas têm tido uma necessidade maior de se autoconhecer, de trabalhar as questões, né, que realmente não estão tão legais. E assim, aquela era da síndrome de Gabriela, né? Eu acredito que ela está passando, assim, que as pessoas não estão todas mais tendo essa visão. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, né? As pessoas estão sempre buscando melhorar alguma coisa. Eu acredito que a gente não está com tempo mais, né? E assim, a pandemia nos mostra isso, o momento atual nos mostra isso. A gente não está com tempo mais de adiar as nossas questões e falar assim, não, eu vou morrer sendo assim. É, a gente escuta mesmo das pessoas que passaram por dificuldades diante do Covid, que estão passando, pessoas que, né, foram internadas, que falam assim, nossa, eu revi minha vida, né, em 6 dias, em 5 dias que eu estava internado, ou nos dias que eu estive em isolamento, e realmente a gente não está com tempo, a gente não, né, e tempo é vida, a gente tem que fazer o melhor que puder desse tempo que a gente tem. Então, assim, quando mais a gente puder olhar, nos conhecer
e rever as nossas atitudes, a nossa forma de ver o mundo, ver a vida, né? De olhar para dentro de nós e olhar para a nossa família, de onde que a gente saiu, né? Quanto mais rápido a gente fizer isso, melhor vai ser para a gente, mais fácil a gente vai lidar com esses desafios que a gente está enfrentando. Uhum. Infelizmente, o que a gente vê é muitas pessoas despreparadas e lidando disso com uma forma muito, né, irresponsável, né? E se age no mundo irresponsável, imagina como está agindo com si mesmo. Então, Com se a gente não certeza. se responsabilizar e não olhar para dentro da gente, né, e rever a nossa postura, eu acho que vai ser muito difícil, né? São tempos assim muito difíceis e diferentes que vamos viver, né? Transformador mesmo. E como que nós somos, de uma certa forma, o espelho para o outro, né? Hoje, coincidentemente, eu estive num bate-papo e aí a pessoa estava compartilhando comigo em relação a uma pessoa que trabalhava com ela, que teve vários traumas na vida, sabe? Traumas familiares, questões com os pais, questões com o marido. E aí essa pessoa não conseguia se relacionar bem no ambiente de trabalho. Só que ela entendia que isso era o reflexo de tudo que ela viveu. Então, é muito importante a gente repensar nisso, porque a gente realmente é o espelho do outro, né? E aí as nossas, vamos dizer, as nossas cicatrizes, né, fazem a gente ser como somos, mas também faz a gente tratar o outro da maneira que a gente acredita, né, que tem que ser tratado, sendo que não é assim, né? O outro não tem culpa das suas feridas. E exatamente hoje a gente estava conversando sobre isso, ela colocou essa questão, e aí a gente começa a analisar mesmo as pessoas que tiveram frustrações ou momentos infelizes da vida. Em alguns momentos ela passa isso para quem ela convive, seja numa forma mal educada de tratar o outro, seja numa palavra que ela coloca num lugar que não precisa colocar. Então, acho que hoje as pessoas têm percebido muito isso, né, Gabriela? Como que nós somos o reflexo do outro, né? Como que a gente precisa conviver bem com o outro e, primeiro, né, a gente precisa estar bem com a gente e tratar todas essas questões. A gente dá aquilo que a gente tem dentro, né? A gente, não adianta a gente fingir, eu sou isso, aquilo, faço isso, faço aquilo, se a gente, de repente a gente solta aquilo que está dentro da gente, né? E dentro de todo mundo a gente tem nossa sombra, tem nossa luz e nossa sombra. E lógico, né? A pessoa que às vezes viveu tristezas profundas, traumas, e ela ficou parada naquele ponto e está olhando para aquilo até hoje. Eu vejo pessoas, às vezes, de 50, 60 anos paradas no ponto da infância. Né? E olha o que acontece nesse meio tempo, né? Da infância até os 60 anos. Né? Então, quando a gente para num ponto ali da nossa infância, e é justamente na nossa infância que a gente para muito, ou da nossa adolescência, a vida não flui, emperra, né? E tudo que você faz parece que não tem sentido. E aí é nas relações, né? De igual para igual, de trabalho, de relacionamento amoroso, de sociedade, que a gente vai refletir isso. Tudo aquilo que a gente não conseguiu lidar, né, naquele momento que a gente parou ali. Né? E justamente, às vezes, é com os pais mesmo que o negócio está, vamos dizer, emperrado, garrado. E muitas vezes essas pessoas que têm problemas sérios de relacionamento no trabalho, com o parceiro, o companheiro, é justamente uma crítica muito grande, dizendo aos pais assim: vocês não me deram o amor que eu merecia, né? Eu não tive aquilo que eu queria. Né? Então fica preso como se fossem crianças dando pirraça. Adultos vivendo como crianças dando pirraça. E E aí quando a vida retribui, né? retribuir, aí quando a gente lê um pouquinho mais sobre o assunto, né? Porque a gente também está evoluindo sempre, né? E por muitos momentos a gente pensa assim, nossa, mas por que essa pessoa é assim? Ela é uma pessoa ruim, né? A gente faz esse julgamento sem entender, né? Pela forma que ela trata o outro, a gente faz esse julgamento. Mas quando a gente começa a ler algumas coisas nesse sentido, a participar de algumas atividades que levantam sempre essas questões, a gente começa a analisar mesmo, né? Olha, essa pessoa, o que ela viveu em algum momento da vida dela está sendo reflexo para ela tratar as outras dessa forma. E quando a gente entende isso, a gente também começa a se policiar,
né, da maneira como que a gente fala, da maneira como que a gente é receptivo com o outro, né? É impressionante como... É porque a nossa tendência é assim, julgar essa pessoa e excluí-la, né? Essa não, né? Nossa, que suportável, essa não. Ao invés de olhar para ela, eu costumo dizer assim, olhar para ela e ver, ela é o amor de alguém, né? Ela teve um pai, ela teve uma mãe, não sei qual foi a história dessa pessoa, mas ela é o amor de alguém. A vida chegou para ela, né? E se a vida chegou para ela, por que que eu sou mais ou melhor que ela, né? Então, quando a gente pratica esse olhar para essa pessoa, né, que é difícil, que a gente tende a excluir, falar, não, você eu não quero, vou te ignorar, às vezes fica mais fácil até dessa pessoa começar a fazer algo diferente, né? Porque eu digo assim, a palavra ela comove a gente, né? Mas o exemplo ele arrasta. Então, quando a gente faz isso com assim e dá o exemplo para outras pessoas, o que a gente pode gerar, por exemplo, como equipe de trabalho? Né? Isso muda totalmente. Com Né? Então, assim, as certeza. constelações, além disso, ela se aplica em vários lugares, em vários setores. Ela não é só algo que se fazer no consultório. Ela se aplica às relações de empresa, às relações, né, de trabalho, à educação, à administração, à saúde. Né? Então, ela se aplica a várias coisas. É um modo de vida mesmo, é uma filosofia. Uhum. Uma melhoria de qualidade de vida também do indivíduo, né? Com certeza. Uhum. E aí, Gabriela, a gente está Exatamente. chegando no finalzinho. Para quem não conhece a constelação familiar, o que que você tem a dizer para essa pessoa? Faça um convite para as pessoas que estão aqui nos vendo. Olha, eu digo que, né, busquem informações e, sobretudo, se isso tocou o seu coração, antes de buscar ficar sabendo demais o que é, vivencie uma constelação. Se permita vivenciar, sabe, o que é essa constelação, o que ela pode causar na vida da pessoa, os efeitos dela. É como eu digo, né, é como se fosse uma taça de vinho mesmo. Para quem gosta de vinho, isso é essencial, né, já basta, né? É o degustar aquilo. E eu digo também assim que qualquer informação que você buscar e ler a respeito é válido, sim, mas o mais do que isso é quando a gente coloca isso na nossa vida. Porque uma informação diz informação demais, uma informação solta a gente às vezes usa de formas às vezes até, né, desconectada. Mas o vivenciar isso é assim, não tem preço. De um valor que é imensurável mesmo. Com certeza. E aí, então, Gabriela, eu vou deixar o seu perfil salvo aqui na live, né, para as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho o trabalho da Gabriela. Ela não trabalha só com constelação familiar, né, Gabriela? Atua aí como psicóloga, tratando várias questões. Então, vou deixar salvo aqui o perfil dela. Quem quiser saber um pouquinho mais, pode chamar ela lá, né? Tem os contatos. E sim, tudo lá, tá tudo certinho lá, pode me chamar. Tô sempre passando informação por direct, tô sempre conversando com o pessoal, tô à disposição. Que maravilha! Então, para quem chegou agora e não conseguiu acompanhar a live toda, hoje eu estou aqui com a Gabriela Marques. Ela é psicóloga e está falando um pouquinho para gente sobre a constelação familiar. A live vai ficar salva aqui no meu perfil e você pode assistir em outro momento. E eu vou marcar também o perfil da Gabriela para você conhecer um pouquinho mais do trabalho dela. Gabriela, eu te agradeço mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui. Estou aqui à disposição, sempre que você quiser vir trazer algum assunto, compartilhar informação para as pessoas aqui, seja muito bem-vinda. Eu também estou à disposição aqui, Chara, e te agradeço muito pela oportunidade, por estar aqui e pelo esse bate-papo tão gostoso que a gente teve aqui agora. E passa tão rápido, né, que a gente nem se dá conta. Sim, Então, eu te espero numa próxima oportunidade para a gente falar um pouquinho mais. tá certinho, combinado. Pessoal, beijos para todo mundo, tchauzinho e muito obrigada, Chara. Obrigada a você, a todos que acompanharam a live, muito obrigada. E na semana que vem tem mais live por aqui, não deixe de acompanhar. Tenham todos uma boa noite, um beijo. Tchau, tchau.